Fala, povo de Deus, boa tarde, graça e paz de Jesus, sua live de quarta-feira na hora do almoço. Pastor Hugo já está na área, Deus abençoe a todos. Estão me ouvindo bem? Hoje eu estou de fone, então só fazer esse teste aí. Pastor Hugo, Veluma, se eu não me engano, professor Francisco está na área também. Estão me ouvindo bem? Irmã Vânia Siqueira, vamos orar. Querido Alexandre, sempre nas lives. Deus abençoe, querido. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Dá um feedbackzinho aí. Esperar esse povo chegar. Live quarta-feira de almoço. Paula Rufino, Deus abençoe, querido. Carol Cunha. Boa tarde, irmã Magna. Pastor Maurício, sim, estamos ouvindo bem. Obrigado, Magna. Leandro. Agora não sei se é Daíce ou Deice Pinheiro. Deus abençoe. O povo que está entrando aqui. Deus te abençoe você. Nossa live toda quarta-feira. Desde do início do ano a gente está começando a firmar essa live, né? Fizemos um momento de oração. Karen, Deus abençoe, querida. Deve estar aí no trabalho e participando aqui da live. Só hora de almoço. Nós estamos aqui orando, nós tivemos uma semana de oração de 3 encontros, né? E o povo clamou, tá com chiado, mas dá para ouvir. Tem mais alguém com chiado, gente? Tem mais alguém ouvindo com chiado aí? Ou é só o Alexandre? Fala aí comigo, senão eu tiro aqui, porque às vezes é só num aparelho, né? O Alexandre, vem, tem mais alguém com chiado? Será que é o microfone? Pastor, tá chiando um pouco. Deve ser um mau contato do fone. Então a gente melhorou? Senão a gente tira o fone. Tá com chiado. Thaís, obrigado. Vê se vai ficar melhor agora. Tirei o fone. Vê se melhorou. Se tá melhor. Tá com chiado. Tá com chiado sim. Tá. Melhorou agora? Se tiver um chiado é o barulho do ar-condicionado. Vê se melhorou agora. Melhorou, graças a Deus. Esse fone aqui é o fone da Jade, tá, Jade? Você me dá um fone direito, tá bom, dona Jadiele? A Jade que me deu esse fone aqui ruim. Eu vou falar com a Jade. A voz mudou. Ué, melhorou 100%. Parou, graças a Deus. Gente, nós estamos hoje aqui na nossa live de oração, que sempre tem um tema pra gente conversar. E na semana passada a gente teve um convidado especial e hoje a gente tem um outro convidado, né? Eu convidei 2, daqui a pouco os pastores vão entrar aqui também. Pastor Gesiel, né? Depois de 30 meses de férias, ele voltou ao trabalho. Então, já que ele voltou, né? Nós vamos trabalhar aqui, gente. Quem não pegou a lembrancinha de aniversário da igreja, ó, estava atrás de mim aqui, coisa bonita, aniversário da igreja, graças a Deus, né? Então, se você não pegou, porque não esteve no domingo, se sobrou, você procura aí a nossa liderança, pode pegar com a Jade. Vou até deixar aqui então na live aqui, ó. Ó, bonitinho ele aqui em cima. Tá bom, gente? Nós vamos orar ao Senhor. O pastor Gisiel vai entrar também. O pastor Robson está lá com ele e nós vamos orar ao Senhor nesse momento para receber o nosso convidado. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa tarde, muitos irmãos nossos trabalhando nas suas empresas, nas suas casas, então agora parando, a gente está aí com essa disciplina espiritual de uma live de oração semanal na hora do almoço às quartas-feiras, para querer te buscar, para querer interceder, crescer e aprender. Que o Senhor possa nos abençoar aqui em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Enquanto eu estava orando, chegou um pessoal aí, Adriano, Daniel, Cibele Pinto. Eu vou chamar aqui o meu convidado. Pastor Robson está lá com o Gesiel também. Aqui. Desculpa estar balançando, está no pedestal aqui, viu? Deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar o nosso convidado aqui. Ele faz aniversário hoje também especial. Tá aí, Pastor Robson e Pastor Gesiel. Deus abençoe os dois aí. Pastor Gesiel, bem-vindo, uma bênção.
Quem não conhece esse rapaz aí de vermelho é o pastor Gesiel, da nossa igreja, né? Ele estava 30 meses de férias e está voltando aí, pastor Robson está aí, os dois lá na sala. A gente vai entrar juntos aqui. Espera só. O pastor Hugo Sampaio, o pastor Hugo vai estar aqui com a gente. Ia ser uma live da gente aqui com o pastor Nicásio, da Central Nova Iguaçu, e o pastor Hugo da Quinta da Boa Vista. Mas o pastor Nicásio teve uma dificuldade com a sua sogra e está socorrendo lá a mamãe da Fernanda. E aí o pastor Hugo hoje completa 20 anos de ministério, no dia 6 de março, vai estar aqui, segurou um pouquinho para sair de casa para entrar aqui na live com a gente. Pastor Gisele, pastor Robson, abre o microfone aí, dá uma boa tarde, recebe o povo aí, as redes de vocês que devem estar chegando na live aí também. Fala pessoal, boa tarde, fala aí galerinha, sejam todos bem-vindos, espero que esse tempo aí de oração possa abençoar a sua vida e sua casa, onde você estiver aí, em nome de Jesus. Boa tarde a todos, é um prazer estar de volta, né? Depois de 3 meses, não sei, alguns dias aí descansando, mas graças a Deus poder retornar aí nessa caminhada aí, principalmente poder compartilhar um pouquinho mais aqui nas redes, que a gente tem feito toda quarta-feira a partir do meio-dia, e é muito bom estarmos juntos mais uma vez. Pastor Gesiel, que mesmo de férias, ainda entrou numa live, estava participando, estava lá na praia, sem camisa. Gente, tem print do pastor Gesiel rodando por aí, sem camisa, com água de coco. Na mão. Graças a Deus. Lá no Espírito Santo, uma benção, uma benção. Convidei aqui o pastor Hugo, não sei se ele está na live, está me ouvindo, pastor Hugo? Não, é o barulho de você. Eu achei que ele tivesse entrado sem a câmera. Nós vamos hoje orar por você. Nossa live é uma live de oração. Tem gente rindo aí. Eu estou falando sério, gente. A nossa live de oração, ela sempre é uma live de intercessão também. Então, se você tem um pedido especial, você vai, durante o chat, durante aqui a nossa live, você coloca lá. Hugo, eu estou te chamando aqui. Se você não conseguir, me chama você, tá? Que eu aceito aqui. Se tu tá aí na live, eu tô te chamando aqui, Hugo Sampaio, vamos lá de novo. Tá convidado. Não tem nem como convidar de novo. Então você coloca o seu pedido de oração, porque nós queremos também terminar aqui orando por vocês. São 12:10 e nós vamos continuar aqui a nossa live. Eu queria ler o texto com vocês, que é base para a nossa live de hoje, sempre, né, a partir do texto bíblico, do texto sagrado, das escrituras, né, dos oráculos do Senhor. Marcos capítulo 10, do verso 43 ao verso 45, Jesus está num momento muito especial para os seus discípulos, e ele é questionado sobre quem seria o maior no reino de Deus, né, ele é meio que pressionado para que os irmãos de Zebedeu, um fique à direita e o outro à esquerda dele no reino dos céus. E Jesus diz algo muito interessante em Marcos 10, 43 a 45. Eu vou ler na versão da árabe. Se alguém quiser me ajudar, colocar aí no chat, Marcos 10, 43 a 45. Jade está na live aí, que pode nos secretariar colocando aí também. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Filho do Homem, claro, o Cristo, Jesus está falando dele, não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, né? Então eu queria, nessa live aqui, falar com vocês, conversar com vocês sobre o tema serviço em nossas celebrações do mês de março. Vocês vão ouvir muito sobre isso. O pastor Hugo me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp. Meu Instagram bugou. Tenta resolver aí, Hugão. Se resolver, você entra. Você aceita e me chama aqui. E nós queremos pensar sobre essa questão, né?
a importância do serviço a partir da vida de Jesus. Pastor Robson, pastor Gesiel, primeira pergunta que eu queria fazer aqui para o pastor Hugo, para vocês aqui. É possível ser um crente genuíno? É possível? Tem como? Essas coisas elas cabem juntas numa mesma frase? Cristão que não serve? Eu sou crente, porque me parece, pastor Gesiel e pastor Robson, vocês que estão aqui hoje nessa live, chegou o André aí agora, André Mendes, beijo pro André, lá em Goiânia. Andrezinho, saudade, Andrezinho. Um dia eu vou botar o André aqui, que o André não perde uma live. Eu vou chamar o André para o André entrar aqui na live. Mas hoje me parece que a gente vive um evangelho, não um evangelho de Jesus, mas uma expectativa de que a todo momento nós precisamos ser agradados, sermos servidos. Né? Então, algumas pessoas aqui em Itauá, graças a Deus isso não acontece, entrei de uma outra forma. Beleza, Hugão, aceito, vou tentar chamar de novo. E aí o Gesiel e o Robson respondem. Vocês observam isso? Isso é uma leitura minha? Vocês concordam? Há essa questão parece que hoje existe o evangelho do self-service, a igreja do self-service, onde você quase que escolhe o que você quer ou não. Pastor, eu penso assim que a gente é uma geração que é muito egoísta, né? Onde a gente vem preocupado com as nossas demandas, o que deve ser atendido são as minhas necessidades, e o evangelho nos confronta ao ponto de, quando existe a passagem de quem quer ser o primeiro ali, que sirva a todos, a gente tem o exemplo de Jesus ali no lavar os pés, essa visão que eu consigo ver de que existe um grupo de pessoas que estão se achegando ao evangelho pelos motivos equivocados. Então, se chegar na igreja porque existe uma necessidade realmente legítima de ser um casamento está se destruindo ou a situação financeira está legal, eles se aproximam à igreja e quando essas necessidades são atendidas, normalmente elas se distanciam e não tem um encontro com o evangelho, e que esse evangelho, quando a gente tem esse encontro, promove não olhar mais para mim. Então, Deus se manifesta na minha vida quando eu toco no outro. E o outro, quando é tocado no evangelho, se manifesta na minha. Então, quando eu sirvo o outro, eu vejo Deus na vida do irmão, e quando o outro me serve, a gente vai, de forma mútua, vendo Deus na vida do outro. Eu penso assim, né? Sensacional. Pastor Gesiel. Só me remete a pergunta novamente, pastor, por favor. Você consegue enxergar a ideia do que eu falei? O texto lido diz que Jesus não veio ser servido, ele veio servir. A impressão que eu tenho é que a gente vive hoje numa cultura evangélica, cristã, batista, protestante, seja lá o que for, de que me parece que as pessoas hoje fazem da igreja, do movimento chamado cristão, não o evangelho, mas do autosserviço, né, do self-service. Você enxerga dessa forma, você que é pastor de casais, você que é pastor de jovens, que é conferencista internacional, nacional, psicólogo, terapeuta, ex-jogador de futebol, você consegue enxergar essa realidade ou eu dou uma viajada? Não, eu acredito que é isso mesmo. Eu acho que tem muito a ver com esse ego, né, que tem. A gente sempre vai lidar, é um conflito nosso com o ego, mas acho que esse egocentrismo, ainda mais, né, que tem para mim se aflorado nesse tempo, onde as pessoas querem realmente serem servidas, elas querem que aquilo tudo seja agregado só para elas. Eu vou citar o texto aqui de Filipenses, capítulo 2, verso 2, que diz: então peço que me deem grande satisfação de viver em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios,
mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Uma pergunta básica e simples. Quem hoje em dia quer olhar para o outro como olhar para o outro, botar o outro como superior? As pessoas não querem, as pessoas querem, pelo contrário, se sentir superior às outras pessoas, e quando ela serve, ela não serve com o intuito de uma vocação, de uma ser comissionada a ser serva. Ela serve como também uma maneira dela inflar seu ego, dizer assim, tá vendo como é que eu sou humilde? Sou humilde ao ponto até de servir alguém que eu sou superior. Ou quando serve também por interesse, né? Também, até mesmo interesse por si mesmo. Network. Também interesse a si mesmo, ou seja, sempre se favorecendo. Quando você viu o pastor Gisel, de repente em troca eu vou ter algo. Exatamente. Estou vendo, pastor Hugo. A gente não está te vendo. Isso para mim aqui tá. O pastor Hugo tá na bom, live, né? eu não tô nem vendo o pastor Hugo. Eu nem sabia que o pastor Hugo só aparece vocês dois para mim. Coisa estranha. Não, pastor Hugo está na live. E eu só estou vendo Vamos fazer Só aprendendo com a parte da Marielle. Gente, vou pedir só um favor, Gesiel, pastor Gesiel e pastor Robson. Quando vocês forem falar, dá uma aumentadinha no tom da voz aí, porque vocês estão com o microfone para os dois. Vocês não estão na frente do microfone, tá chegando muito baixinho aqui para mim. O Thiago tá falando, estou ouvindo todos aqui. Eu ouvi pouco, até porque deu uma bugada aí. Pastor Hugo, Deus abençoe, seja bem-vindo. Pastor Hugo, eu sei que todos conhecem. Ele é pastor da Igreja Batista Quinta da Boa Vista. Hoje ele está fazendo 20 anos de ministério pastoral. E é uma honra para mim, para o Gesiel, para o pastor Robson, para a Igreja de Itauá, receber você aqui na live de quarta-feira, live da hora do almoço. Muito bom ter você aqui. Você dando ao vivo, né? Já tem o Tiago aí, que é o teu ministro de juventude lá, que está aqui com a gente. Vai com certeza começar a chegar gente aí da Quinta da Boa Vista. Muito obrigado pelo carinho, pelo esforço. Deu problema aí no seu celular, você entrou pelo tablet. Eu não te vejo, mas eu te ouço. Dá uma boa tarde aí pro pessoal. Primeiro, boa tarde, agradecer aí ao convite do pastor Maurício de participar desse encontro, que tem sido abençoador para a Igreja do Itauá. De fato, hoje é um dia diferente, né? A gente acordar com 20 anos de ministério é diferente. Você pensar essa frase de tudo aquilo que já aconteceu e é muito bom, é muito bom. É bom no sentido de agradecer ao Senhor pelo que ele fez, porque se eu estou aqui é único e exclusivamente por graça e misericórdia de Deus na minha vida, em todos os sentidos, pelo que eu estou entendendo, vocês estão falando sobre a perspectiva do serviço, do servir. Eu acho que o mundo de hoje trouxe algumas óticas para o Evangelho que fazem com que a gente veja o serviço de uma forma equivocada, né? E eu vou começar com uma ideia, e essa ideia acho que puxa outra, que é a ideia do consumo. Eu creio que nós somos hoje totalmente influenciados pela ideia do consumo, da gente consumir religião e não servir a Jesus. Porque quando eu consumo religião, quando eu vou a uma igreja porque eu quero atender às minhas necessidades, eu estou, na verdade, invertendo o processo. Porque o ir à igreja era para ser um lugar para a gente adorar ao Senhor, para a gente servir ao Senhor. É para a gente lembrar que a gente só está vivo porque Ele deixou a gente estar vivo. Então, a igreja, ela hoje tem passado por transformações e que afetam, e obviamente que isso tem a ver com a sociedade de hoje, da maneira líquida como a gente se relaciona uns com os outros e com a visão que a gente tem equivocada do Evangelho. Então, o primeiro ponto que eu acho
tem a ver com a mudança de paradigma que nós estamos vivendo. Nós, hoje, consumimos religião, né? Então, se o louvor estiver muito alto, está ruim. Se o louvor estiver muito baixo, está ruim. Se o louvor não tem tal instrumento, está ruim. Se o louvor, né? Eu estou falando louvor porque é o primeiro assim que a gente vê, né? Mas se o pastor pegou 10 minutos, está ruim. Se o pastor pregou 30 minutos, está ruim. Né? Se o pastor faz apelo, para que está fazendo apelo se só tem crente? Se o pastor não faz apelo, ele é desviado, não é crente. E a gente vai criando, assim, um monte de coisa que, na verdade, só mostra o quanto que a gente está consumindo e não um coração de serviço. Aí só um outro paradigma também, para não ficar... Eu sei que vocês têm aí... Eu estou aqui só para apoiar vocês. Mas esses dias eu preguei para a minha igreja e preguei sobre Maria, mãe de Jesus. E tem o texto de Lucas, a partir do versículo 26, o texto vai apresentar um momento em que o anjo fala com Maria a respeito da missão que ela teria. E aí a gente sabe que o texto, esse momento gera um cântico muito conhecido, né, que ela escreve, que Lucas faz questão de mencionar e tudo mais. A gente sabe que quem levanta o questionamento dela ainda ser virgem é a própria Maria, não é o anjo que fala. O anjo não fala isso com ela, é ela que pergunta se o fato dela ainda não conhecer um homem faria algum sentido para que ela pudesse cumprir a missão. E aí, é interessante que a gente vai observar o seguinte: sobre a questão do serviço, nós também estamos impregnados da ideia da experiência. A gente está levando para a igreja a mesma coisa que o mundo leva sobre a ideia daquilo que a gente tem como experiência. E se nós fizermos um esforço honesto, nós vamos ver que a maior parte dos personagens bíblicos pelo qual Deus chamou para servir, nenhum deles tinha experiência, ou muito pouco tinha, né? Talvez Paulo tivesse alguma experiência, mas não no... Ele tem que ficar um tempo para aprender, né? O próprio Apolo, que é um cara inteligentíssimo, é um cara que sabia de tudo da lei judaica, Apolo e Priscila tem que chamar ele para um café e para falar assim: ó, filhão, tu sabe muito, mas sobre isso aqui tu não sabe nada, então vamos conversar aqui. E ele conversa. Aonde eu quero chegar, gente, com isso? Deus ele não está preocupado com a experiência. Deus está preocupado com a disponibilidade. Deus usa os disponíveis. Deus não usa apenas os experientes. Estou querendo dizer que Deus não honra a experiência. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas é que nós invertemos essa posição. Deus usa a nossa experiência, sim, à medida que a gente desenvolve, que a gente cresce, que a gente vive a realidade da vida. Deus vai permitir a gente viver algumas coisas para a gente poder abençoar a vida dos outros. Porém, isso não é motivo ou razão para o serviço. A razão para o serviço é a disponibilidade, é o coração de servo. Eu creio que sejam essas duas coisas hoje que a gente precisa dar uma reformulada na nossa mente para a gente entender sobre a questão do servir. Primeiro, nós não podemos manter a visão do consumo na igreja. E segundo, a gente precisa entender que antes da experiência vem o coração disponível.
Essa questão do consumo, ela é muito importante, né? Nós temos hoje um movimento muito consumista, mas o consumo às vezes está muito ligado à questão financeira, né? E que também tem, né? Então a gente quer consumir algo que me agrade, foi o que você falou. Então eu vou atrás de uma igreja que faz o que eu quero. Por isso que há uma alta rotatividade hoje, infelizmente, de membresia. A partir daquele momento que aquela igreja ela não me entrega mais aquilo que eu consumo, ou que eu gostaria de consumir, eu troco. Porque, na verdade, eu vou atrás daquilo que eu quero. Então, eu não estou mais alinhado, né, a uma igreja por um. Eu lembro assim, igreja tradicional é para me matar. Eu não entendia jamais o meu ministério de uma igreja tradicional. Traz para uma igreja extremamente tradicional há 11 anos atrás, e Deus disse assim: você vai ser dessa forma aí, porque a igreja não é para você, a igreja vai ser pastor para a comunidade que eu quero. Então eu estou aqui, estou aqui para agradar ao Senhor. Então a ideia do consumismo cristão, ele diminui quando eu estou mais envolvido com essa frase. Aí eu vou deixar uma outra pergunta que tem muito a ver com isso, né? Que, na minha opinião, tem muito a ver com o serviço cristão. Eu só estou na igreja por causa do meu ministério. Então, se eu sou do louvor, só estou na igreja porque eu dou louvor. Só estou na igreja porque eu sou do som. Só estou na igreja aqui porque eu sou o líder, não sei de quê. Aí, mas se não fosse isso, o que vocês acham dessa frase? Isso não tem um tom de consumismo? Eu não estou disposto, né? Eu não estou disposto a estar comprometido com a visão que é maior do que aquilo que eu faço, né? O que vocês acham dessa frase? Só estou numa igreja hoje por causa do meu ministério. Eu só estou no Talá, só estou na Quinta da Boa Vista porque eu faço parte. O dia que eu não tiver, eu já não estou mais aqui. Você acha que isso é saudável para a pessoa? É saudável para a igreja? É saudável para o crescimento daquela pessoa? Isso tem um tom de serviço? Gente, tem pastor Natan na live aí. Vamos lá. Pastor Gesiel. É muita unção. A gente não está te ouvindo, não, Gisele. Bem. Estava bloqueado aqui. Muito bem levantado pelo pastor Hugo. Acho que assim, é necessário fazer uma profunda avaliação sobre essa questão do consumo da fé. Em que maneira nós nos posicionamos, ou o que estamos vivendo literalmente sobre a nossa experiência de fé. E eu não estou falando nem de experiência religiosa, que está tudo meio envolvido, mas a nossa experiência de fé. Tudo isso é preciso ser avaliado mediante a essa fala. Em dizer que você está comprometido com algo, ou você está lá responsável por aquilo, a partir não de um compromisso com Deus, mas de uma atividade que você tem como responsabilidade. Tudo isso acho que precisa de muita reflexão, porque eu acho que isso não está só no âmbito daquele que tem um ministério diretamente na igreja, mas até mesmo na nossa vivência pastoral, até mesmo na nossa caminhada pastoral, porque muitos estão, algumas vezes, no contexto pastoral, não envolvidos ou não com uma missão de fé. Ele está por outros propósitos, outras ideias e compromissos, mas não vivenciando o que realmente entendemos como serviço cristão, como propósito de vida para aquilo que ele foi chamado, ou pelo menos aquilo que Deus nos coloca como compromisso, né? Fala, pastor. Não, pode falar. Eu acho que tem uma outra questão também, que é dentro do aspecto que o pastor Maurício perguntou,
eu acho que gera uma tentação para gente, para qualquer pessoa, não é só para pastor, para todos nós. E por isso eu acho que a gente vai cair nessa fala que o pastor Maurício trouxe sobre eu sirvo em tal ministério e por isso eu estou na igreja, e porque eu faço determinada coisa e por isso eu estou lá. A gente que chega nessa condição, eu creio que também a gente passou a desenvolver na nossa vida, mesmo que de forma inconsciente. Eu não estou dizendo que as pessoas façam isso por qualquer tipo de maldade, não. Acho até que faz até com o coração, por achar que aquilo ali é verdade. Mas ela entra naquilo que a gente chama de ativismo. Então, a atividade, ela ficou maior do que o ministério. A atividade ficou maior do que o chamado, a visão da igreja. Uau, é isso aí. Eu tenho trabalhado lá na igreja, é o seguinte: todos os encontros dos líderes, eu vou lá e repito qual é a visão da igreja, qual é a missão da igreja, quais são os valores da igreja. Porque se a gente esquecer, vamos falar de nós batistas, né? Nós batistas somos expert em atividade, em evento, entende? E só que isso consome a nossa cabeça de uma forma em que a gente acaba sendo tentado a ser ativista, a ter um ativismo. Aí eu usei o termo ativista porque às vezes pode assustar sobre uma questão ideológica, mas não está longe não, porque está ali assim conectado a essa perspectiva mesmo. Que eu acho, gente, que a única coisa que pode combater essa questão, que vai fazer a gente entender o ministério como algo real, como algo profundo, como algo verdadeiro. A gente precisa entender e fazer com que tudo que a gente faça, né? Ou a gente precisa, quando a gente receber a missão de Deus para a nossa vida, a gente tem que ser grato. Por tudo que eu estou fazendo, eu tenho que ser grato. Porque se eu acho que eu estou fazendo porque eu tenho algum mérito, eu já perdi o foco, entende? Então eu não vou melhorar naquilo que eu estou fazendo, eu não vou me aprimorar naquilo que eu estou fazendo, eu não vou ouvir as orientações que o pastor está dando, que tem que fazer diferente, porque eu que fiz o curso, eu que sou a pessoa, né, que estou responsável por isso. E aí a gente se apega a uma atividade, não ao ministério. A gente se apegou a um cantinho da igreja e não ao corpo de Cristo, entende? Então, eu acho que Maria, ela mesmo novinha, mesmo ali adolescente, quando ela é convocada a fazer algo que era extraordinário para qualquer ser humano na face da terra, ela escreve um cântico. E logo no primeiro verso ela fala assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É impressionante que na cabeça de uma menina ela tenha uma profunda consciência de que a missão que ela estava para fazer era algo tão grande que ela precisava se agarrar a uma questão. Aí ela não se agarra pelo fato de ser mãe de Jesus, ela se agarra por trazer Jesus a esse mundo para que ele pudesse cumprir a missão dele. Então, a gratidão ajuda a gente a ajustar o foco para que a gente não se perca na tentação do ativismo. Enquanto o pastor Hugo falava, me veio aqui a lembrança também a questão da intencionalidade, né? Por qual motivo meu coração ali, lá no mais íntimo do nosso coração, que a gente está fazendo determinado serviço. Não, pode ter aquela sensação de que eu estou executando aquele serviço, pode ter aquela ideia de dever cumprido, que eu faço parte, estou inserido do ativismo que o pastor comentou.
mas também tem a ideia de que como que as pessoas vão me olhar no serviço, então eu estou fazendo para que agrade a outros, e não na intenção de que a gente está sendo fiel àquilo que o Senhor nos chamou, né? Pastor, estava na conferência, fala de segunda, professor da gente, de vocês lá? Não. Pastor, foi agora, esse final de semana? Não lembro. Ele comenta aqui a fidelidade, o sucesso do ministério. Adonias. Que ele sucesso. Isso. Aí na fala dele, ali no momento da pregação, que o sucesso do ministério não está associado a algumas variáveis que a gente coloca, do número de pessoas, como a igreja cheia vazia, mas a gente ser fiel àquilo que o Senhor nos chamou. Você ser fiel àquilo que o Senhor te chamou para ser feito. Então a gente precisa olhar verdadeiramente para a nossa intenção do nosso coração, avaliar e ver qual o motivo pelo qual que a gente está saindo da nossa casa, se é pelo mero ativismo, ou a gente está saindo com medo do que o pastor Maurício sempre me entrega uma demanda e eu tenho aquela sensação, sou a pessoa que entrega resultados, quando na verdade eu estou temendo o que o pastor Maurício vai achar de mim, não do que aquilo que o Senhor gerou expectativa de mim, né? Eu penso assim, da gente avaliar durante o serviço a intencionalidade. A motivação é mais importante do que o resultado, né? Porque Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 13, eu posso doar todas as coisas que eu tenho para os bens, os meus bens para os pobres e não valer de nada, porque se não for pelo amor. Então, a motivação é maior do que a minha realização. Então, tem que ter a motivação correta, a intencionalidade correta para o serviço. E a gente só pode servir, na minha opinião, pessoas, né? A igreja, se você olhar o Novo Testamento, você vai ver que a igreja servia pessoas. O pastor Hugo fala algo muito extraordinário, que é a ideia dos eventos. Então, a gente acha que a gente precisa servir a igreja para servir os eventos. E como que isso é um paradigma para nós, né? Isso é um paradigma. Há pessoas que conseguem criar bons programas, bons eventos, mas não servem as pessoas, né? Então, isso é um grave problema entre nós, né? A Bíblia diz que o servo é aquele que é o menor. Só que no reino de Deus, o maior é quem serve, né? É o texto do qual nós estávamos aqui falando. Mas servem a quem? Serve às pessoas. Então a motivação tem que ser por amor às pessoas, né? Eu faço como o Robson falou, não por causa do pastor, por causa da visão e tal. É para isso, né? É incrível a gente ter que ter esse foco de servir as pessoas. Ou a gente serve, ou a gente está aqui para ser servido. Não tem jeito. Então, numa comunidade de fé, não cabe eu só ser servido. Numa comunidade de fé, onde a centralidade dela está na pessoa do Cristo, eu não é como pastor, não, gente. Não é como líder de célula. Hoje eu sou coordenador, debaixo de, entre aspas, da minha responsabilidade, eu tenho 5 supervisores, né? Eu, entre aspas, cuido de 45 células a partir de 6 pessoas, que multiplicam isso nas redes. Eu não estou falando a partir disso, estou falando como membro da Igreja de Cristo. Não cabe, dentro do ministério de Cristo, da Igreja de Cristo, eu ser um consumidor de pregação, ser um consumidor de música, ser um consumidor de aula teológica, bíblica, de EBD, ser um consumidor de programações e não me colocar à disposição do reino, do serviço, né? Não cabe isso. Então, você que está nessa live aqui e talvez não esteja engajado no serviço, você precisa se engajar. Você precisa estar engajado no serviço. Mas qual serviço? Serviço de cuidar de pessoas. O cuidar de pessoas. E para cuidar de pessoas com excelência, você precisa ser treinado, você precisa ser equipado, para que você possa ser enviado para o serviço. Então, existem múltiplas falhas. Eu gostei muito, o pastor falou como ele está numa outra comunidade, entre aspas, né, de fé, ele tem lá a visão para a igreja.
A gente precisa servir dentro daquilo que a igreja está vivendo, a comunidade de fé. Eu tenho aprendido há alguns anos que a visão, mas visão é igual a divisão. Então a gente precisa servir dentro de um propósito, servir de uma visão. Não é, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou fazer qualquer... Não, Deus tem dado direção às comunidades de fé. Deus traz projetos para uma comunidade de fé. E existe, na multiforme graça de Deus, igrejas, comunidades que fazem das mais diversas formas trabalhos lindos, maravilhosos. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui pastor de jovem adolescente durante os 4 primeiros anos do meu ministério. E eu fui pastorear em 2 igrejas, na verdade em 3 igrejas, em que eu não podia falar o nome célula. E quem está aqui comigo ouve, né? Sabe da paixão que eu tenho por isso. Deus me chamou para isso. Eu era pastor de... Eu não entendi por que Deus estava me levando para comunidades que não tinham células. Eu era pastor de adolescente. Eu lembro de um pastor que falou literalmente para mim: aqui você pode falar o que você quiser, menos nome certo. Não quero trabalho com jovem adolescente a partir disso. Quando depois começou o trabalho, eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Não, trabalho com célula, não. Eu fui submisso a uma visão da igreja. Eu caminhei com o meu pastor. Eu caminhei com a... Oi, quem caiu da live? Fiquei sozinho? Ficou só eu e tu. Caiu. Tá. Eu só não te vejo. Coisa interessante. Eu te vejo no retorno aqui no outro celular. Uhum. Mas aí, Hugo, eu fui pastor e eu fui submisso a uma visão. Eu servi aquela comunidade. O pastor de uma igreja X tinha uma visão de trabalho com o evangelismo a partir de uma questão. O que eu fiz? Arreguecei as mangas. Teve um pastor que me ligou de fora do estado em que eu estava e disse assim: Maurício, pega tudo que você ama, sabe, sobre ser... eles foram buscar as meninas na escola. Tanto o pastor Robson quanto o pastor Gesiel têm filhos. Esse horário é o horário de buscar, levar na escola. Então, obrigado aos pastores. E aí, pastor Hugo, eu coloquei aquilo ali, eu falei assim, eu faria diferente. Mas era aquela comunidade de fé que estava indo numa direção, para uma direção. E a gente tem que servir a comunidade de fé e não querer ser servido pela comunidade de fé. Então a gente precisa ter essa visão, porque a gente precisa servir as pessoas. Muita gente está ferida nas igrejas, se dizendo ferida na igreja, por aí, né? Porque como tem gente que se fere nas igrejas, né? E aí sai da igreja porque ficou ferido. Enquanto esteve no mundo, foi ferido pelo mundo, nunca saiu do mundo. Mas se fere na igreja, sai da igreja porque foi ferido na igreja. Quem está com o coração de servo é servo, é escravo de Jesus Cristo. Eu não estou servindo o meu pastor. Você não está aqui para me servir, você não está aqui para servir o pastor Hugo, está aqui para servir a Cristo. E eu só sirvo a Cristo servindo os outros. Eu só sirvo a Deus servindo os outros. O meu ministério precisa ser para servir as pessoas e não fazer com que as pessoas me sirvam. Né? Por isso que o ministério pastoral relevante, na minha opinião, é o ministério em que o pastor não é mais necessário. O pastor está, tudo acontece. O pastor não está, tudo acontece. Se o pastor Maurício estiver preso, a igreja precisa continuar. Se o Maurício estiver morto, a igreja continua. Por quê? Eu até hoje estava dando treinamento para os líderes nossos que estão indo para a África, e eu criei uma frase assim, sabe aquelas coisas que vem na hora? Uma igreja em célula é uma igreja que não é uma igreja descentralizada do pastor, enfim, célula, porque aqui está lá uma igreja em célula, né? Então, assim, uma igreja em célula é uma igreja descentralizada do pastor, é uma igreja descentralizada do prédio, é uma igreja descentralizada do domingo, mas centralizada no Cristo. Então, eu estou centralizado em Cristo. Eu só vou servir a Cristo se eu servir as pessoas. E eu sirvo a Cristo assim. Então, a gente tem que redirecionar o nosso serviço. A gente tem que... Eu não estou aqui para servir uma organização. A igreja não é uma organização, gente. A igreja é um organismo. Menos CNPJ e mais CPF. Por favor, menos organização, mais organismo. Vamos pensar nas pessoas, servir as pessoas. É a partir de uma visão que Deus deu a uma comunidade. Né? Deus está construindo algo em você. Se Deus quisesse
uma outra direção para a Igreja Batista Quinta da Boa Vista, ela tinha colocado um outro pastor. Sim. Não é isso? Então, vamos orar pelas pessoas. Eu tenho aqui, pastor Hugo, digo isso aqui publicamente, nenhum problema. A gente tem enfrentado aqui, pastor, uma luta muito grande, porque a Igreja Batista de Itauá, ela está no momento de crescimento, né? A gente tem se multiplicado, a igreja está avançando em muitas áreas, com os nossos erros, com coisas a melhorar. A gente tem que acertar muita coisa, claro, mas nós estamos num franco crescimento. E as nossas fileiras de servos, elas estão diminuindo. Então essa live aqui não é à toa, pastor. A gente precisa cada vez menos pessoas estão dispostas a servir. Algumas pessoas pensam que a igreja em célula é só na casa. Não, é a igreja das duas asas. Nós temos a celebração. Quando você vai ver, pastor, aí na Quinta da Boa Vista é um avivamento só, eu sei que é diferente. Mas, geralmente está aqui, ó. Primeiro nome que está aqui, Gisele Pedro. A Gisele é líder de célula. A Gisele está na recepção. A Gisele está na rede de crianças. É uma sobrecarga, né? É muita sobrecarga, porque nós temos pessoas, são poucas as pessoas, e aí eu falei com os pastores aqui, a gente tem que rever. Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma live sobre serviço. Vamos pregar sobre o serviço cristão. Então, geralmente são as mesmas pessoas. O Rômulo Riso está dizendo, Jesus diz que se dissermos que amamos e aborrecemos nosso irmão, cadê aqui? Podemos entender que Deus serve a Deus sem servir a igreja. Pessoas vivem uma mentira. Uau! Rômulo Riso, Rian e Heloísa, que bênção, lá de Vila Velha do Espírito Santo. É isso, pastor. Eu fui muito impactado por algumas realidades que eu fui vivendo ao longo da minha jornada. E lá nos anos de 2000 até 2010, eu tive um contato com uma forma, né, com o contexto de igreja, e havia uma questão lá que era muito interessante, que ele fala sobre duas frases que vão se conectar. Ele vai dizer o seguinte: primeiro, pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Essa é a primeira grande mentalidade. E aí a segunda questão é o foco. Nós servimos a Deus e nós precisamos servir as pessoas. Então, uma frase ela se conecta à outra, né? Não é minha. O pastor Rick Warren falou isso já há algum tempo atrás. E aí, é interessante, pastor, porque a gente estava lendo sobre esse texto que eu citei algumas vezes aqui. Tem uma curiosidade no texto, pastor. Maria, quando ela recebe a missão, ela vai para a casa de Isabel. Ela vai para a casa de Isabel. Quando ela vai para a casa de Isabel, Isabel já está com a gravidez um pouco mais na frente. Mas a gente tem que lembrar que Isabel já é uma senhora, né? E Maria é uma menina que está no início ali da gravidez de Jesus. O que eu acho ali que pode ajudar a encaixar e fomentar tudo isso que a gente falou? A gente, às vezes, vê muito nas nossas igrejas hoje, as pessoas que têm mais experiência não dando espaço para quem tem pouca experiência, e as pessoas que têm pouca experiência não dando ouvidos às pessoas que têm mais experiência. Então, o que esse texto mostra para mim? Que Isabel, mesmo com a idade que ela tinha, mesmo estando grávida, na mesma condição de Maria, ela não abriu mão e ela entendeu que quem estava com a maior missão era Maria e não ela. E ela não se questiona, ela não fala, poxa, não podia ser eu sou mais velha, eu sou uma senhora. O Zacarias está sem falar lá, ó, tempão. Por que não é minha família? Né?
Então, assim, a gente, quando olha o texto, se você continuar a leitura do texto, versículo 39, versículo 37, 38, 36, por aí, quando você vai olhar o texto, você não vê isso. Você vê uma pessoa que reconhece na outra as oportunidades de crescimento. E Maria fica até completar, acho que 6 meses, na casa de Isabel. Então, uma tinha experiência, a outra tinha missão. A que tinha experiência, ela não ficou se cobrando e nem se comparando por que a pessoa mais nova ganhou a missão. E nem a que estava com a missão abandonou a que estava mais idosa, com mais experiência, sem o chamado para algo, porque ela precisava da vivência dessas pessoas. Se a gente entender isso como igreja, mano, vai ser algo extraordinário, porque a gente não vai ter competição, a gente vai ter servo, a gente não vai ter voluntário, porque desculpa, não sei se aí usa o termo voluntário, na minha igreja a gente não está usando, eu falo servo e serva, porque eu acho que voluntário, ainda assim, ele tem alguma vontade, ainda assim ele define o que ele quer fazer e como ele quer fazer, na hora que ele quer fazer. O servo, ele faz como todos aqueles que um dia, na narrativa bíblica, ouviram o chamado de Deus. Quando Deus chama, todos eles só tiveram uma oportunidade, que foi obedecer. A gente só tem que obedecer. A gente não tem GPS, né, pastor? Quando eu imagino que quando Deus te chamou para o ministério, irmão, ele não te deu um contrato. Deus não te deu um contrato. Deus não te deu cláusula para você fazer ou não fazer. Deus não te deu um manual, assim, no sentido manual como a gente imagina, né? Item 1, o que fazer na igreja? Item 2, o que fazer com o irmão que caiu em pecado? Não, a gente não tem um manual desse jeito, a gente tem a Bíblia. A Bíblia está lá. Mas o que eu quero dizer é aquele tipo de manual que diz assim, é o que diz o que a gente tem que fazer para dar certo, sabe? Aquela coisa assertiva. Olha, faz esse caminho aqui que você vai ter um bom ministério. Eu não recebi. Acho que você também não recebeu. E na narrativa bíblica, a gente não tem as pessoas recebendo isso. Então, a única coisa que a gente tem nesse contexto todo é a fé. É a fé. A gente precisa exercer a fé para a gente obedecer. Se eu não tivesse obedecido ao Senhor alguns anos atrás, talvez eu não estaria aqui hoje. Entende? Então, a nossa fé e a nossa obediência tem que estar sempre à disposição do serviço do Senhor e do serviço às pessoas pelo qual a gente está sendo ministrado. Não mais só... Essa ideia é fantástica, que não é só domingo, é todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Pastor, tem pessoas que quando acabar o dia que chegar uma perseguição, a Gisele colocou algumas coisas fantásticas aqui, o Rômulo também está colocando, o Rômulo Rizzo esteve conosco, né? Vocês se conhecem, eu tenho certeza que em breve o Rômulo vai estar aí cantando na igreja aqui em Boa Vista, mas assim, eles colocaram coisas maravilhosas sobre comissionado, sobre voluntariado, eu acho incrível. O que me preocupa é que a gente tem muita necessidade de pessoas hoje para servir, especialmente no prédio, né, para servir, não é no prédio, mas é para servir as crianças, é para servir os adolescentes, é para servir os jovens, os idosos, é para servir na música, para servir na transmissão, na comunicação. A gente precisa de pessoas para servir. Só que isso não pode não servir só ao prédio. Há ministérios que são construídos, pastor, totalmente dentro do prédio das igrejas, que eles ainda continuam chamando de casa de Deus. O dia que bateu uma perseguição, eu não consigo falar. Aí a Luísa está colocando a inclusão. Quem está disposto a fazer libras?
passar 2, 3 anos para ser fluente em Libras. A gente é fluente no inglês, no francês, mas a gente não quer ser fluente em Libras. A gente não quer separar um lugar no nosso auditório, como diz a lei, para os nossos portadores de necessidades especiais. A gente, quando eu conseguir terminar a hora do banheiro aqui para os portadores de necessidades especiais, não apareceu um cadeirante ainda. Mas tá pronto. Eu vou tá lá. O banheiro para eles, para os idosos, para os autistas. Como que a gente faz? Por exemplo, trabalhar um som. Eu tenho falado, Rômulo, você está aí, você é cantor. Nossa galera do ministério, a gente precisa ministrar o som da igreja que alcance os autistas. Por que eles às vezes vêm de fone abafador? A gente está disposto a abaixar? Estamos com disposição para isso? Para servir o outro? Ou eu estou aqui para tocar, para me ouvir? Eu não estou me ouvindo, não. A gente colocou aqui retorno auricular nos músicos. Estamos tentando levar o back vocal da igreja para o retorno auricular, para que a gente diminua a poluição sonora. Por isso o tratamento acústico, mas é muito caro, a gente está indo aos pouquinhos, por causa da inclusão também. Então isso é uma questão de servir a igreja. Mas muitos estão servindo no prédio. O meu serviço acontece no domingo. O dia que não tiver domingo, o dia que não tiver prédio, o dia que não tiver um coro para cantar, um púlpito para pregar, uma classe para dar aula no prédio, eu não sirvo ninguém. Porque o meu ministério de serviço cristão é a uma organização e não ao corpo de Cristo. Eu sirvo a ordem dos pastores e não aos pastores. Eu sirvo a denominação e não aos batistas, entre aspas, né? Eu sirvo... Então, é isso. A gente precisa servir as pessoas, a gente precisa ter visão incrível para a glória de Deus. A gente precisa crescer em todas as áreas, especialmente no serviço. Pastor Hugo, muito obrigado. O Meio-dia 59, parabéns, são 20 anos de ministério. Obrigado. Obrigado, pastor Robson, que nos ouve, pastor Gesiel, Jade, que está dando suporte a essa live. A Igreja Batista de Tauá, meu abraço. A Igreja Quinta da Boa Vista, aqui, meu abraço. Quero orar por você. Toda quarta-feira a gente vai estar numa live aqui, com os ministros da casa, com convidados de fora. O Rômulo esteve aqui semana passada com a gente, domingo. O Hugo, leva o Rômulo aí na Quinta da Boa Vista. É incrível o que Deus tem feito através desse cara, dessa banda. Foi muito bom ter aqui vocês. E agora eu queria orar. Queria orar por você, Hugo. Queria orar pelos 20 anos, agradecer a Deus 20 anos, agradecer por onde vocês passaram. Pipe da Praia da Costa está aqui, graças a Deus, lá de Vila Velha. Rian e Elô são amigos muito preciosos, né? Rianzinho é o maior tubarão que existe. Temos uma promessa paralímpica que vem por aí, se Deus permitir. Um grande atleta. Rian e Elô estão nessa fase igual eu estou, de ser pai de atleta, mãe de atleta. É muito bonito ver aí a Heloísa lá e o Rian pagando o mico na arquibancada. Vai, Rian, eu fico daqui, só gritando. Então, Rian, uma bênção. Eu queria orar com você, eu queria orar por você, eu queria orar pela sua vida que está aqui. Senhor, muito obrigado, porque hoje, há 20 anos atrás, o pastor Hugo estava sendo ordenado. Muito obrigado, porque eu sou fruto também do ministério dele, como ele me abençoa a minha casa. Obrigado porque por onde ele passou, São João de Meriti, Barra da Tijuca, Cachoeiro de Itapemirim, agora aqui em São Cristóvão, ministrando, pastoreio, por onde ele já passou como conferencista, pregador, por tantos estados, esteve fora do Brasil, nos Estados Unidos nesse tempo, teve a oportunidade de ser honrado numa das maiores igrejas do mundo, tem um ministério lindo. Muito obrigado porque o senhor, nesse tempo de 20 anos, tem um testemunho lindo de vitória mesmo, de bênção, de cura, de restauração. Muito obrigado porque ele tem servido a igreja de Jesus. Continua abençoando ele, a Igreja Quinta da Boa Vista, agora como pastor titular, pastor sênior, que ele continue crescendo, expandindo aquela agência do teu reino. Obrigado por cada irmão aqui nessa live. Um tema tão complexo nesses dias atuais, onde nós temos uma igreja evangélica no Brasil muito preocupada com consumir conteúdo. E nessa tarde a gente está na hora do almoço falando de entregar, de servir, não de receber. Recebe a nossa gratidão por esse teu povo e abençoa o teu povo aqui. Em nome de Jesus. Cada pedido de oração que não foi escrito,
aqui está na mente, a necessidade. Se tem gente enferma aqui, Senhor, cura. Tem gente precisando tomar uma decisão aqui, traz direção. Se tem gente aqui agora, diante de uma crise financeira, abre uma porta. Deus, tem alguém aqui diante de uma restauração de relacionamento, que seja feito assim no nome de Jesus. Eu te peço mesmo um poder espiritual, um batismo de poder espiritual aqui agora, sobre cada um nessa live, que a bênção do Senhor, da plenitude do Espírito Santo, da renovação de fé, da renovação da mente, alcance cada coração. Amém. Que a vontade de ler a tua palavra, orar, discipular, evangelizar, edificar, equipar e enviar pessoas, seja algo sobrenatural. Abençoa Amém. Cada ministério aqui representado, pastores, Amém. Líderes. Amém, eu quero te pedir pelas células da igreja, quero te pedir pela supervisão da igreja, pela Rede Avance, Senhor, pela igreja em Natal, Recife, no Rio Grande do Sul, em Corumbá, Senhor, em nome de Jesus, agora indo para a África com Léo e Priscila, Senhor, em nome de Jesus, que a tua bênção de salvação seja sobre o teu povo, abençoe a nação brasileira, abençoe o estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo aqui representado, abençoe o nosso país para a glória do teu nome. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, que essa live cresça toda quarta-feira, que em breve aqui a gente tenha dezenas, centenas, quem sabe milhares de pessoas na hora do almoço orando toda quarta-feira junto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Deixa o seu abraço. Obrigado, irmão. Obrigado aí pelo carinho, pelo convite, tá? Pelas palavras. Gratidão mesmo, você sabe quanto que você é parte disso efetivamente. Abraço pro Rômulo também, desde a época de Meriti. A gente se conhece aí. Que Deus abençoe a vida dele também, o ministério e tudo mais. Tá bom? Um abraço, querido. Amém. Deus abençoe. A paz. Boa tarde. Valeu.